Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Cerrado, né? A gente falou sobre a Amazônia na aula passada, vai continuar aí falando sobre os ecossistemas ou biomas brasileiros, né? E hoje a gente vai dar uma ênfase aí ao Cerrado. E é muito importante a sua participação aqui na nossa aula, a interação conosco. E quando a gente fala de interação, a gente está falando também do nosso querido professor Magno. É isso aí, Joel. São todos bem-vindos aí a essa aula. Liga aí o modo CMSP de aula de ciências, mais uma aula de ciências começando aí, com uma excelente explicação aqui do meu parceirão Joel. Aprendo muito, sempre não canso de falar que aprendo muito com as aulas do Joel aqui. Convido a todos para essa interação quando der esta oportunidade e dar aqueles recadinhos básicos. Se você, professor, quem está acostumado já sabe, né? Mas aqueles que estão chegando agora, se você puder e tiver condições de colocar o nome do seu aluno que está participando, qual é a série, o nome da escola, a cidade de onde você está falando, coloca aqui no chat quando da participação, que a gente procura e faz ao máximo de ler todas e o máximo possível que a gente consegue ler aqui. No mais, o Joel também falou que a gente tem outras aulas aí, não esqueça, a gente tem a disponibilidade dessa aula no repositório do Centro de Mídias de São Paulo e também pelo YouTube e no Facebook. Se você perdeu, vai lá e procura pela data da aula, a palavra-chave ou o título da aula que você vai encontrar coisa boa. É o nosso curso de ciências aí que vai tocando em parceria com os professores aí da rede. Boa aula para todos. Isso aí, muito obrigado, professor. É isso mesmo. Então, estamos aqui sempre juntos, né, fazendo esta aula coletiva aqui. Os professores sempre contribuem bastante com a gente também. Muito bem, então qual é o objetivo desta aula? Está aí, ó, apresentar algumas características do Cerrado, sem novidade, tranquilo, né? Bom, como é que a gente vai fazer isso aí? Está aí, ó. Então, você pode aí acompanhar a aula compartilhando as informações, né, refletir aqui com a gente, resolver as atividades e, é claro, interagir aqui com o professor Magno e comigo, tá bom? E para acompanhar a aula, é importante aí que você tenha em mãos, né? Se não tiver em mãos não tem problema, mas saiba que o que eu estou trabalhando está lá relacionado à página 116 do Caderno do Aluno, volume 2, tá bom? E também é bom você ter um caderninho para anotar, né, aí a aula, tal, fazer a resolução das atividades que possam aparecer e identificar essa aula com data e título. Eu já falei em outras aulas, eu nem gosto muito de pôr a página do caderno, porque eu sei que dá para trabalhar outras coisas também que estão lá no caderno em cima do que a gente debate aqui, tá? Mas tá aí, então foi inspirada nesta página aí do caderno, tá bom? Muito bem. Então, para começar, antes de eu falar, eu quero saber o que você já sabe sobre o Cerrado e eu vou deixar 2 minutinhos para você falar para mim aí. Tá bom? 2 minutinhos.
Saudação aí ao velho professor Maxwell, que está aqui com a gente, dando bom dia para nós, velho conhecido da gente também aqui. Tem alunos do 7º A, 7º B da escola Oswaldo, da escola Hans Wirs. Eu não sei se esse que é o nome certo, viu, Joel? É lá de São Mourão. Bom, tem alunos aqui escrevendo. Guilherme escreveu que é o berço da água. Olha que definição, né? Bem poética. Né? Diz aqui que é o bioma seco. Rodrigo, lá da escola Raul Cardoso de Almeida. Nós temos aqui também a participação da Bianca, que colocou assim, Edjoel. Eu ouço dizer muito sobre isso, se você puder fazer esse comentário aí. É bacana, ó, caracterizada especialmente pelo bioma savana. Olha! Ó, Pedro Henrique escreveu savana também. Sim. E eu tenho aqui a participação da Yasmin, a que eu tinha colocado com maior destaque, que ela colocou sobre o clima é seco. Merece também um vamos comentário. Falar sobre isso. Olha, tem aí também a Samara Paiva que colocou, que eu saiba, o Cerrado é um bioma brasileiro. Tem aqui outras participações mais completas do Felipe Mendes. Tem o pessoal aqui da escola Paulo Américo Paganucci, que escreveu um bioma. Ela foi na certeza para não errar, né, Ed? Com certeza. E aí, só a última, Ed, para fechar. Pode falar. Cerrado brasileiro, lindo bioma, plantas e animais lindos. Contribuição da professora Viviane. Fiz questão de chamar porque, né, é uma beleza o Cerrado. Sim, e assim, quem falou de savana é isso, né? O Cerrado ele é considerado, devido à sua fisionomia, né, devido à sua aparência e as plantas que aparecem lá, um tipo de savana, né? Savana, você encontra alguns tipos espalhados pelo mundo, e o Brasil tem a sua savana, que é, de longe, a com maior biodiversidade do mundo. Então, a gente sabe, né, que o Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, então, na sua savana não seria diferente. Então, o Cerrado é, sim, considerado uma savana, tá? E é a savana com maior biodiversidade que existe no mundo. O que quer dizer biodiversidade, professor? Diversidade de vida. Tá? Então tem uma diversidade muito grande de seres vivos ali. Tá? Então só para a gente começar a entender, vamos ver o mapinha aí do Brasil rapidinho. Ó. Vou mostrar para vocês aí. Então olha só que interessante o Cerrado. Ele vai pegar e vai cortar o Brasil. Tá vendo aqui? Estou fazendo aí o risquinho vermelho para você entender. Tá bom? Lógico. Joel, esse risquinho vermelho aí tem que avançar um pouquinho em Franco da Rocha, que estão falando aqui que tem uma parte do nosso Cerrado que é o Parque Juqueri. Mesmo. E tem mesmo. Eu vou destacar aqui o estado de São Paulo para vocês verem o tanto de cerrado que tem em São Paulo. Tá bom? Contribuição aí do professor Alexandre. Obrigado, professor. Olha. Tudo bem. Então tá aqui, ó. Só para vocês saberem, então o cerrado é esta parte aqui. Lógico que eu acabei avançando um pouquinho aí em outros, porque a coordenação motora... Mas melhorou muito a coordenação motora do professor Edjoel, vocês não acham? Coordenação motora, vou te falar, não, tá bonito, coisa. Ed, tá bonito. Então, o estado de São Paulo, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui. Vocês, por favor, hein, ó, se me xingar, eu vou dar muita risada. Então, ó, que é o estado de São Paulo, mais ou menos também, né? Não vai ser aquela coisa assim, tá bom? Aqui, peraí... Deixa eu achar o estado de São Paulo aqui, que agora eu perdi. É muita linha aqui, né? Mas muito bem. Então ele está por aqui. Está nesse meio aqui. Que eu queria achar... aqui, ó, ele está passando aqui, tal, enfim. Então, assim, por que eu quis fazer isso? Por que eu quis fazer isso? Para você entender que ele corta o país, praticamente. Então, eu falar que o Cerrado é seco, bom... Ele vai ter uma região ali que é mais seca, vai ter uma região que não é tão seca assim. Se você ver, ele está muito influenciado pela Amazônia, né? Ele faz divisa com a Amazônia, um pedação, e depois faz divisa também com a Caatinga e divisa com a Mata Atlântica. Mas ele vai estar muito mais influenciado pela Amazônia e Mata Atlântica do que pela Caatinga. Daí aí entra outra questão, que alguém falou aí até, que é o berçário das águas. Né? Ele tem alguns aquíferos embaixo dele lá, e tem algumas reservas de água e tal, só que estão em regiões profundas, por isso que ele vai ter uma mata que vai ter muitas vezes assim uma raiz muito profunda, e em cima ela não vai ser tão grande assim, né, que vai dar uma característica
a mata do cerrado. Quem falou do berço d'água foi o Guilherme, tá, Ed? Isso, então. O solo, normalmente, não vai ser tão rico, tá? O solo do cerrado não vai ser um solo tão nutritivo, tá bom? Então, isso também vai influenciar ali no tipo de vegetação, né? A gente agora está numa época seca lá no cerrado, que vai de abril, se eu não me engano, até meados de outubro, se eu não estou enganado. E o restante é bastante chuvoso. Então, todas essas coisas aí vão caracterizar o cerrado. Ó, tem aí algumas imagens do cerrado para vocês verem. Então tá aí, ó. Esse aí é um cerrado mais típico, assim, né? Você vê que tem uma vegetação mais não tão alta, apesar que no cerrado você encontra mata mais fechada também, mas você tem uma vegetação não tão alta, tal, mas até que bastante densa. Então lá no cerrado você vai encontrar campo sujo, campo limpo. Eu acho que esse aí está num transitório, né? Se você for lá para o finalzão, assim, você vê um campo mais limpo, né? Aí para cá você vê uma vegetação mais suja, enfim. Suja no sentido não de sujo, né? No sentido de estar ocupando aí o terreno, tá? Bom, tem uma outra fotinho que eu vou colocar aí, ó. Também, esse aí já está mais limpinho, né? Tem uma árvore ali só em um campo mais limpo, tal. Estima-se que no cerrado tenha pelo menos aí 12 mil espécies de plantas, só para vocês terem ideia. Dessas 12 mil espécies, pelo menos 7 mil são endêmicas. Professor, o que é endêmica? Quer dizer que só nasce lá, não nasce em nenhum outro lugar. Tá? Olha, 7 mil. Né? Se a gente lembrar os frutos que tem lá, plantas medicinais, etc. e tal, olha a importância. E é um bioma que, a partir da década de 50, principalmente 60, né, do século passado, 1950 e 60, começou a ser muito explorado. Né? Algumas plantas começaram a ser modificadas ali para dar lugar a pasto, etc. e tal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, eu falei um pouquinho aqui sobre algumas características do cerrado, e eu quero saber de vocês o seguinte: o que influencia o tipo de vegetação que nasce em uma região? Lembrando aí que o cerrado, né, ele praticamente corta o país. 2 minutinhos. Nós tivemos aqui, eu vou destacar aqui primeiro da Camila Belli, ou Belesso, está tudo junto aqui, escreveu fatores abióticos, olha que bacana, né, Ed? Olha! Mas tem aí participação também de muitos outros alunos, como, por exemplo, o Breno, que é lá do 7º ano BA, da escola Professor aluno da professora Fernanda. Eu sempre erro, é lá da escola Francisco de Paula Vicente de Azevedo, participando aqui de novo com a gente, Edjoel. Ó, colocou o solo, a quantidade de água disponível, a localização,
podem influenciar nos tipos de vegetação de uma região. Né? Participação aí do aluno Breno. Tem participação também da Bianca, que colocou a temperatura, completando aí essa resposta. Muito bem. Né? E tem aqui também uma resposta bem completinha, que eu gostei bastante, que é da aluna Emily. Ela é lá da escola professora Clélia de Barros, em Nazaré. Colocou assim: o clima influencia a formação de vegetação e a vegetação contribui, é lógico, para a dinâmica do solo. Aí, conclusão. Desta forma, é clara a existência de uma relação entre a vegetação, clima e solo. A cobertura vegetal nativa de uma determinada região está diretamente ligada ao quê? Às características do clima que abrange o espaço. Maravilhoso. Deu uma aula, né? Então, já ficou, Meu né? rapaz. Maravilhoso. Então, assim, é legal que, acho que é importante a gente entender isso, que uma coisa acaba influenciando em outra, que volta para aquela outra coisa. Então, por exemplo, se eu tenho mais vegetação, eu tendo a ter uma maior umidade, e isso vai gerar, né, uma condição para que venha uma outra vegetação, e aí a gente vai fazendo. Mas vamos lá. Então, o que vai influenciar? Primeiro, né, a gente pode falar da própria questão da localização ali no mapa, né, a questão da latitude, né, porque se eu estou mais ao norte, quando a gente fala do Brasil, a gente tem que lembrar que a gente está no hemisfério sul, então quando eu vou mais para o norte, eu tendo a ter uma temperatura maior, quando eu vou mais para o sul, eu tendo a ter uma temperatura menor, né, e o cerrado ele vai pegar essa influência de diferentes temperaturas, né, por exemplo. Do que mais que eu posso falar? Da questão da quantidade de água, né? A gente falou que o solo muitas vezes vai ter bastante água ali embaixo daquele solo, outras vezes não, então isso vai influenciar também, tá bom? Então localização, quantidade de água no solo, o que mais que a gente pode falar? Quantidade de chuva, né? Aproximadamente aí 1.500 milímetros chove por ano lá, aproximadamente, né? A temperatura, que foi falado. Qual a temperatura do cerrado? Entre 22 e 27 graus, a média, né, aproximada. Tá? Então, tudo isso vai influenciar o tipo de vegetação que vai surgir naquela região. E é claro que a vegetação ela vai atrair os outros seres vivos também. Então, a gente tem aí alguns exemplos de animais, né, que você encontra lá no Cerrado, só lá no Cerrado? Não, mas lá também. No Cerrado você vai ter alguns típicos que eu não tenho aqui as fotos, porque eu não achei foto livre, mas você vai ter a onça parda, você vai ter o tamanduá-bandeira, né, que são encontrados bastante. E o lobo-guará, a gente não pode esquecer, né, que agora ficou famoso depois da nota nova. Aí, e né? eu vou te falar, viu, Edjoel, a professora Neuza já tinha colocado isso, tamanduá, lobo-guará, anta. Ah, tá vendo aí? Ó, a anta aí. A anta tá aí, ó, tapiros terrestres, tá aí. Bonitinha, né? Bom, e aí eu coloquei uma onça pintada, mas diz que é mais comum lá a onça parda, né? Mas tá aí para representar aí, ó, os felinos, tá? E também a gente colocou um tucaninho aí, mas ele aparece muito mais, acho que até na Mata Atlântica. Mas tá aí só para a gente ilustrar, né, a biodiversidade que tem lá, que está diretamente relacionada com as plantas que conseguem se desenvolver ali, que estão relacionadas com o que a nossa querida estudante colocou aqui, nossa educanda, no comecinho, que eu já perdi o nome dela, que são os fatores abióticos, que era o que eu estava falando antes, né? Clima, quantidade de chuva, tipo de solo, tá? Os fatores abióticos, aquilo que não tem vida, que vai proporcionar ali um bom substrato para surgir a vida. Tá bom? Muito Camila. bem. A Camila, muito bem. Então eu queria fechar com o que a Camila falou, porque foi sensacional, né? Aí matou tudo. Muito bom. Então eu quero saber, eu estava comentando aqui que lá na década de 1950, principalmente 60 em diante, o Cerrado foi muito ocupado ali pela questão da pecuária, trouxe-se muitas espécies de vegetais exóticas. O que são exóticas? Que não eram daquela região, para aumentar a produtividade da pecuária, etc. e tal. A gente tem visto notícias recentes aí, né, de incêndios, porque lá até tem essa questão de um regime de incêndio, mas os incêndios acontecendo fora de hora, etc. e tal. E aí eu quero saber, qual é o problema em destruir o cerrado para dar espaço para a agropecuária, para a agricultura e para qualquer outra situação aí? Qual é o problema disso? Vou dar 2 minutinhos aí para você responder para mim.
Olha, a Bianca colocou aqui uma coisa até um tanto alarmista, né, Ed, que é pior é que é verdade, extinção de animais. A Bianca lá da escola João Gobo Sobrinho, de Itaguaí. Mas tem participação aqui também de quem, olha só, do professor Mozart. Ele escreveu aqui, lá da escola P. Aires de Moura. Ele respondeu em nome da aluna Maria. Bem, como lá temos uma grande diversidade de espécies nativas, teríamos uma grande extinção de espécie, em acordo com essa que eu tinha lido. O Eric Pedro escreveu, pois a fauna e a flora de lá vão sumir, Edjoel. Então. Tem aqui também o problema da alteração de todo o ecossistema, colocado aqui pelo professor Francisco, em nome dos seus alunos, eu espero, né? Sim. E a Maria Eduardo, que colocou o aquecimento global. Isso aí, olha só quanta coisa. Então a gente tem que lembrar primeiro. Né? Primeiro eu quero avisar o Mauro, meu colega, meu chegado, que meu patrão é o povo de São Paulo, tá? Depois, dito isto, eu quero dizer o seguinte, que sim, tudo isso que vocês falaram é um fato, tá bom? Agora, veja bem, se estão fazendo pasto lá, eu quero saber quem que está consumindo essa carne. Né? Porque a gente tem que pensar nisso também. Não adianta eu apontar o dedo para o produtor, se quando eu vou lá no açougue eu não quero saber de onde veio a carne, só quero saber de comprar e comer. Tá bom? Então, eu preciso muito prestar atenção nisso. Qual é a minha parcela nisso aí? Tá bom? Porque o produtor também precisa sobreviver, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Tá? Qual é a nossa parte? Tá bom? Então, sim, tudo isso que vocês falaram é verdade. Se eu derrubo a mata, eu estou mudando o clima, a biodiversidade está indo para o espaço, né? E eu já falei que o Cerrado é a savana com maior biodiversidade do mundo. Né? Então, olha a importância. Se a gente pensar lá nos frutos que tem lá, né? Pequia, etc. e tal, nas plantas medicinais, quantas que a gente ainda não conhece, que podem ter curas para doenças aí que hoje a gente acha que não tem curas. Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso e buscar aquilo que a gente já discutiu numa aula aí, que talvez eu fale de novo com vocês, buscar a sustentabilidade, buscar o equilíbrio. Não adianta falar, não, então não vamos fazer mais. Não. Né? A gente tem que aprender a crescer, aprender a se desenvolver, mas buscando o equilíbrio. Até onde eu posso explorar? Né? Poxa, eu não posso destruir tudo. Tem que deixar aqui, ó, uma parte aqui, até para eu poder estudar, porque vai ser benefício, né, para nós mesmos. Tá? Então, basicamente é isso. Acho que essa é a maior reflexão que tem que ficar. Tá bom? Que todos os nossos ecossistemas, a gente falou de 2 até agora. A Amazônia, né, e agora está falando do Cerrado. Todos os nossos ecossistemas têm o mesmo grau de importância, sendo eles enormes ou sendo eles minúsculos. Tá bom? Muito bem. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Então, vamos ver aí que a gente viu algumas características do Cerrado hoje. E eu quero me despedir, agradecendo muito a participação de todas, de todos, e o professor Magno vai dar a última recadinho aí. Eu sei que vocês se manifestaram aqui no chat, já colocando alguns elogios para as aulas e tudo mais. A gente está aqui e prepara as aulas justamente para a gente poder fazer essa parceria com vocês, e é muito bom ter essa reciprocidade, digamos assim. Mas coloca aí a sua impressão do que você teve na aula, clicando aí no link ou acessando pelo QR Code. Faz aí uma avaliação da nossa aula, por favor, é importante para a gente ter esse feedback e tudo mais. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça que na semana que vem tem mais aula de ciências.